Vamos lá. Boa noite a todos. Sejam todos e todas bem-vindos. Meu nome é Thiago, em nome da Liga Mineira de Esportes, gostaria de agradecer a presença de todo mundo por aqui. Obrigado aos participantes que estão via YouTube, ao vivo, aos professores Jorge Miranda, Gustavo Palhares e Lucas Ribeiro pelo auxílio na organização das lives, ao professor Ricardo Piscinini, que estará presente hoje com a gente. A Limes nasceu em 2014 com a proposta de incentivar o esporte escolar, seja por meio da organização de competições na região metropolitana de Belo Horizonte ou por meio de oferta de atualizações profissionais da área. Então, o que era apenas para ser de algo pessoal, para o pessoal próximo à capital, o isolamento tornou possível a todos e a todos que se interessassem. Estamos à disposição e desejamos que seja tão bom e tão produtiva essa live como tem sido para a gente. Hoje é a nossa última live do vôlei, né? O Piscininho está fechando, o Ricardo Piscininho, a gente está dando essa moral para a gente aí. Eu vou passar a palavra para o Geórgio e ele vai explicar como que vai ser a proposta da live, tá ok? Geórgio, fica com você agora. Boa sorte. O sistema é muito simples, né? O Piscininho vai começar a apresentação dele. Eu peço a todos para desligarem o microfone, para não estar atrapalhando durante a apresentação. Quem quiser já ir fazendo as perguntas, pode ir colocando no chat. E assim que terminar a apresentação, quem não tiver o microfone, eu faço a leitura. E quem quiser pode abrir o microfone e câmera e conversar diretamente com o Piscininho. Tudo bem? Teoricamente, a gente vai até às 21, né? A gente tem até às 21. Até às 21. Né? Não quer dizer que tem até ao final, não, tá, Piscininho? Pode ser antes. E quem tiver alguma dúvida, só mandar no chat que a gente vai orientando aqui, tá? As questões em relação à apresentação, disponibilidade, tudo depois com o Thiago. Pode mandar a mensagem diretamente para ele. Tudo bem? Vamos lá, Piscininho. Seja bem-vindo. Vamos começar a brincadeira. Beleza. Boa noite a todos. Obrigado, Thiago, Didio, pessoal aí da Limes pelo convite. Uma satisfação poder falar com vocês, bater um papo sobre voleibol, né? Uma responsabilidade grande aí, grandes profissionais da área da educação física já falaram e eu sou da quadra, né? Eu não fico aqui, para mim é um desafio muito grande, né? Participar dessas lives, falar, minha vida é ali dentro da quadra. Feliz hoje também, vou bater uma foto aqui da tela, falar que eu estava sendo entrevistado pelo Kleber Machado, né? Ninguém vai saber, né? O Didio igual, ainda mais que a tela fica meio embaçada. Eu prometo acabar até às 9. Hoje tem jogo, né? Ele deve ter que transmitir algum jogo por aí da Globo. Então, eu vou começar, gente. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu tenho uma parte que eu coloquei, na verdade, eu fiz uma apresentação, alguns slides só para orientar no que eu vou falar, né? Eu vou procurar ser bem rápido, suficientemente rápido. Depois a gente, acho que a troca de ideia, depois o bate-papo, eu acho que sempre muito mais interessante do que a própria apresentação, né? Eu tenho participado de alguns cursos como professor e também como aluno, e a parte de discussão é sempre muito importante, porque, na verdade, é uma troca de experiência, e eu acho que isso é o que está sendo de melhor que está acontecendo com essa pandemia. Eu acredito que nunca se discutiu tanto o esporte, tanto mais especificamente na minha área, voleibol, do que agora, né? Toda semana tem uma live, tem um curso, tem grandes pessoas, grandes profissionais falando, e está sendo um aprendizado para todo mundo. E essa troca de experiência é importantíssima. Eu participei,
acho que foi semana passada, de um grupo lá do norte, mas assim, muito bacana. Depois, a discussão é sempre muito enriquecedora. Então, entrou o meu grande amigo Gustavo De Conte, entrou agora, eu vou ter que falar aqui mais bonito, porque o Gustavo é um cara, assim, depois de falar de voleibol, depois do Gustavo, já é uma responsabilidade enorme, né? E então ele ainda entra aí que eu vou ficar mais nervoso ainda, né? Não, Lenice? Nosso amigo Bomba. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Pera aí, eu já entrei antes para treinar, para não... Então, quando eu conversei com o Thiago, o tema que ele me sugeriu foi o voleibol, que é da base ao alto rendimento. Na verdade, o voleibol é um só, né? A gente tem que pensar como sendo uma coisa só. Você já compartilhou aí? Sim. Está compartilhado. Não apareceu aqui, não. Não? Ainda não. A internet está ruim de... Uai. Então, deixa eu fechar. Deixa eu ir de novo. Interromper compartilhamento. Vou entrar aqui. Ocorreu um erro ao compartilhar. Ah, garoto. Vê se agora foi. Tá abrindo. Beleza, agora sim. Foi? Sim? Maravilha. Então, eu vou falar um pouquinho do voleibol da base ao alto rendimento. O voleibol, na verdade, é um só, né? Existe algumas questões que são tratadas diferentemente na base e no alto rendimento. Eu costumo dizer que eu não concordo muito com esse termo de alto rendimento, de alto nível, porque eu acho que a gente pode fazer um trabalho, a gente faz um trabalho de alto nível mesmo nas categorias de base, nas escolinhas, nos projetos sociais de voleibol, enfim, onde a gente estiver trabalhando, a gente consegue fazer um trabalho com um alto rendimento. E eu vim da base, né? Eu comecei trabalhando nas escolinhas de esporte do Colégio Santo Agostinho, na Espaço, e depois fui técnico do Colégio Santo Agostinho. Eu vou contar um pouco dessa história mais lá na frente, e a minha vida inteira eu sempre trabalhei nas categorias de base. Em 2002, foi a minha primeira experiência com adulto, foi quando eu fui para o Minas, mas continuei trabalhando com a base. Quando eu saí do Minas e fui para o Mackenzie, eu era técnico do adulto do Mackenzie e era professor do Santo Agostinho ainda. Eu dava aula, era professor técnico do Sub-14 da equipe de vôlei de Santo Agostinho de Nova Lima. Então, a minha vida inteira, eu sempre, desde 2000, eu comecei a trabalhar com voleibol em 94, mas de 2002 para frente, eu sempre trabalhei com a base e com equipes adultas. Quando eu saí, que eu fui para o Praia, que lá em Uberlândia eu só trabalhei com a equipe adulta, eu fazia parte da seleção brasileira de base. Mas de 2016 para cá, é que eu me dedico mais às equipes adultas. Então, eu afastei um pouco, né, da parte de treinamento das equipes de base. Mas é o que eu realmente gosto de fazer, é onde eu me sinto muito bem, eu gosto de dar treino, eu adoro dar treino para escolinha, para pré-mirim. Eu acho que é muito legal, que é muito bacana, e é onde quem já teve a oportunidade de participar das minhas lives, dos meus cursos, eu já cansei de falar. Isso é onde a gente tem a oportunidade de crescer, de colocar nossas ideias em prática, de montar um treino diferente, que a gente tem a chance, às vezes, de
poder arriscar um pouco mais, porque quanto mais alto a gente chega, né, quanto mais para cima a gente vai com relação à visibilidade, a campeonatos que tem TV, patrocinadores muito grandes, mais a gente tem que se preocupar com algumas coisas, e a gente vai conversar disso um pouquinho mais para frente. Tá certo? Tem algumas coisas que são básicas. Sempre que a gente vai montar uma equipe, que a gente vai montar um projeto, uma escolinha, a gente vai começar alguma coisa, nós temos que avaliar. Isso independente de ser base, eu vou falar alguns pontos em comum que a gente tem que ter na base e nas equipes adultas. É avaliar, é saber como é que é a minha turma, é saber como é que é o local onde eu trabalho, o que eu tenho, o que vai vir pela frente. Então, eu tenho que entender onde eu estou, quem são meus alunos. Isso aí, se eu sou o técnico da escolinha de vôlei do Colégio Santo Agostinho, ou se eu sou o técnico de vôlei aqui do Anápolis, eu tenho que avaliar o contexto de onde eu estou, né? Então, a avaliação faz parte de qualquer nível de estágio de equipe. Quem participou desse curso aqui agora que teve, desse congresso internacional, eu coloquei essas frases porque a gente vai, daqui a pouco eu vou cair naquele erro de falar que as crianças hoje são mal educadas, os jovens são mais difíceis de tratar, é muito complicado, essa geração é diferente da minha geração fazia aquilo tudo, então trabalhar com a base hoje é muito difícil, né? Então vocês estão lendo essa frase aí agora, e quem fez o curso não vale falar, mas quem arrisca dizer de quem que é essa frase? Pode abrir o microfone aí e falar. Se alguém quiser arriscar. Ninguém? Essa frase aí, ó, ela é de Sócrates. Olha como é que eles já tratavam os jovens antigamente, de 470 a 399 a.C. Olha aí, outra frase, que é de Platão, também lá de 428 a 348 a.C. Olha essa aí, o nosso mundo atingiu um estado crítico, as crianças já não dão ouvidos aos seus pais, o fim do mundo não pode estar muito longe. Isso foi de um sacerdote egípcio 2000 anos antes de Cristo. Então, se a gente vier com esse papo que hoje trabalhar na base, as crianças são mal educadas, isso aí sempre vai existir. Uma geração sempre vai passando para outra, porque a gente tem que entender que nós temos já a nossa idade, nossa experiência, e estão vindo crianças que estão aprendendo um monte de coisas, e que foram criadas diferentes, em épocas diferentes da nossa. Então, o que de repente para eles é certo, para a gente não é mais. Assim como os nossos professores falavam isso da gente, né? Hoje nós temos algumas coisas, alguns diferenciais que não tinha antigamente, né? Que é essa quantidade de jogos de videogame que eles têm, que eles não querem sair, que é a internet. Mas a geração um pouco antes dessa já era TV a cabo. Não queria sair da TV a cabo, não para de ver jogo, não para de não sei o quê. A nossa, quando começou a passar jogo na televisão, na quarta-feira, né, a gente já não queria mais treinar quarta-feira à noite, porque ia ter o jogo aberto na TV Globo. Então, a gente vai vivendo os problemas de cada geração, né? E nós, professores, nós temos que entender isso. E nós temos que procurar maneiras de minimizar ou de, pelo menos, controlar um pouco, ou chegar a um acordo sobre como as coisas devem funcionar, né? Os desafios são outros, e os alunos de hoje
num futuro próximo, os que vierem a trabalhar com esporte, ou virar um professor, ou que vierem a ser pais, eles vão falar, nossa, essa juventude de hoje só quer saber de pilotar avião, porque eles vão estar andando de avião aí para cima e para baixo, avião teleguiado, né? Sei lá o que. Então, na verdade, é tudo a mesma coisa. Vocês estão vendo coisas de 2000 anos atrás que servem para o dia de hoje. Então, trabalhar na base é sempre um desafio, não tem jeito, independente se foi há 50 anos ou se é agora, é um desafio, nós temos que entender as características dessa geração que está vindo, ou quem trabalha com várias faixas etárias diferentes, entender como é que funciona cada uma delas, tentar se adaptar, tentar passar os valores, que tem alguns valores que aí eles são inegociáveis, que a gente tem que tentar passar para ajudar na formação desses atletas. Eu já avaliei meus atletas, entendi que a geração é desse jeito, que não tem jeito, né? Que eu não vou conseguir mudar uma geração inteira, não adianta, né? Eu tenho que algumas coisas eu consigo, mas é mais forte do que a gente. O sistema é muito mais forte do que a gente. Aí eu vou qual que vai ser meu estilo de liderança? Isso serve, eu vou ficar repetindo isso o tempo inteiro. Isso vai servir para minha equipe adulta e vai servir para minha equipe pré-mirim. Eu vou ser mais autocrático, o estilo de comando vai ter que ser mais rígido, eu vou ter que orientar o atleta o que ele tem que fazer, eu vou deixar menos possibilidades para ele resolver, ou eu vou ser democrático, que é um líder um pouco mais cooperativo, que compartilha as decisões com os atletas. Qual o estilo de liderança que eu vou utilizar? Vai depender do meu grupo. Se eu tenho um grupo que é imaturo, se eu tenho um grupo que tem dificuldade para escolher, que ele não tem tanta experiência, né, não tem tanta vivência, eu tenho que ser um pouco mais autocrático. Eu tenho que colocar as coisas como elas devem ser feitas e eles têm que cumprir a tarefa. Se eu tenho um grupo mais maduro, se eu tenho um grupo que já tem uma certa experiência com a atividade, com o esporte, seja ele o vôlei, o handball, eu posso dividir um pouco mais as decisões. E dentro do próprio grupo, eu tenho que utilizar diversos tipos de liderança. Se eu tenho um atleta que ele é um central, que é experiente, vou dar um exemplo aqui do Alberto, que jogou comigo. O Alberto tem... Quem sabe mais da posição de central? O Alberto, que jogou a vida inteira como central, ou eu? Né? Eu posso ter um conhecimento teórico maior, posso estudar mais a equipe adversária, saber, mas quem tem o feeling, quem tá ali jogando há mais de 20 anos é ele. Então, no momento decisivo da partida, eu posso chamar o Alberto e falar, e agora, cara? Você acha que você queima? Eu acho que você deveria queimar, que é salta com central. Ele fala, acho que eu vou jogar na espera. Você tem que respeitar isso. Se você tem um central de 18 anos, que primeira vez que ele está jogando um tie break na vida dele, ele está nervoso, ele não sabe o que faz, você vai orientar, você vai chegar e falar assim, você vai fazer isso, e assumir a responsabilidade. Se der errado, a responsabilidade é minha, é nossa. Então, nós temos que entender isso dentro até do próprio grupo, como é que a gente utiliza o nosso estilo de liderança, né? E nós temos que ter o Sun Tzu fala isso, eu acho que todo líder tem que ter esses traços de liderança, e o nosso atleta ele tem que confiar na gente, então a gente tem que passar confiança, nós temos que ser leal, nós temos que ser ousados, né? Leal não é ficar concordando com tudo que eles fazem, com o que eles fazem e passando a mão na cabeça deles. Leal é
falando o que tem que ser falado, agindo da maneira com que você tem que agir, dentro daquilo que você considera como certo, né? Porque às vezes a minha verdade não é a verdade do outro, mas você tem que pontuar isso, porque depois, na hora que der, não adianta dar o problema para depois eu chegar e falar: ah, você não deveria ter feito isso, eu não concordava, não estava concordando com isso. Então, o técnico que consegue passar, que o atleta sente nele a confiança, a lealdade e a ousadia, né? Aquele cara que fala: vai, pode arriscar, vai lá, tenta, faz, e dá certo, que quer sempre mais, que está buscando melhorar, que está buscando crescer, o atleta, você vai ter, com certeza, você vai ter seus atletas na mão e vai ter o seu grupo inteiro lutando por você. Então, são características comuns a todas as equipes que a gente for dirigir, né, que nós formos técnicos. A Rô já viu isso aqui, o Valber também, né? A alegria que nós temos que trabalhar. Nosso atleta, ele tem que sentir que a gente tem prazer de estar ali, que aquilo é uma coisa boa, é um trabalho, mas que não é uma obrigação eu dar treino de 8 às 10 da noite na sexta-feira, que eu estou ali feliz, que eu estou dando gás, que eu estou cobrando, que eu estou fazendo com que ele melhore, não estou ali puto porque, nossa, estou dando treino até 10 horas da noite, sexta-feira, ou sábado, 8 horas da manhã. Então, ele tem que sentir alegria naquilo, porque às vezes é uma tortura para ele estar ali, ele já não queria estar ali. E escolinha, em alguns casos, os meninos são obrigados, o pai coloca ali, por tirar o menino de casa, e aí chega lá, tá o professor, tá mal-humorado, tá puto, só quer saber de dar esporro, né? E algumas vezes a gente dá esporro para colocar para fora as nossas frustrações. A turma nem merece aquilo. Então, a alegria de dar treino, eu acho que isso tem que ser importantíssimo para a gente, né? Essa frase, minha irmã está fazendo psicanálise, ela me deu um artigo lá de Freud para ler, que chama Mal-Estar na Civilização, e o que me marcou nesse artigo foi isso, a tarefa de evitar o sofrimento coloca a de obter prazer em segundo plano. Então, eu não tenho que dar treino pensando em perder, se eu vou perder, se eu vou ganhar, como é que vai ser no campeonato. Eu tenho que sentir o prazer em cada treino, em cada pequena evolução que meu grupo tem, né, de cada treino que foi gostoso, de um gesto do atleta que melhorou, de uma movimentação que já está saindo mais adequada, da compreensão do jogo que meu time está tendo. Isso aí, essas pequenas alegrias que tem que ir contaminando a gente. Porque se nós ficarmos igual todos ficam, né, a imprensa, os pais, a torcida de modo geral, elas julgam o nosso trabalho pelo resultado. Se você ganhou, você é bom, se você perdeu, você é ruim. Eles não têm noção do tanto que a gente rala ali, né? E se nós não começarmos a sentir prazer nesse processo, a gente enlouquece. Porque você perde, você acha que você é horrível, aí você vai lá para baixo. Aí você ganha, você acha que é o melhor do mundo, você vai lá para cima. E a gente tem que ter um equilíbrio. Ganhei, fico um pouco feliz. Perdi, fico um pouco triste. Mas eu tenho que saber por que eu ganhei e tenho que saber por que eu perdi, né? Então, e onde que está a maior alegria? Onde a gente passa a maior parte do tempo? É no treinamento, é na aula. O jogo é ser uma vez por semana. E a gente dá 5 treinos por semana, 10 treinos por semana. A gente tem que ter prazer nisso que a gente está fazendo. Desculpa, nisso que a gente está fazendo, né? Tenho alegria, tenho tudo aquilo. Eu avaliei meu grupo, já sei como é que é meu grupo, já vi meu estilo de liderança, qual que eu vou utilizar, estou trabalhando com alegria, né? Já sei essa juventude, como é que funciona, não adianta eu ficar reclamando dela.
Mas se eu não tiver um planejamento, já era. Eu vou começar a fazer as coisas aleatórias. Eu dou um treino um dia, dou um treino no outro dia, eu não sei qual que é a minha competição mais importante, eu entro numa competição achando que ela não é a mais importante, no meio dela eu já mudo e já passo a cobrar demais meus atletas, aí fica tudo perdido, fica tudo solto, né? Isso é um perigo. Numa equipe profissional, menos, a gente faz mais planejamento. Agora, para quem trabalha em escolinha, em colégio, às vezes não tem nada disso. E aí se perde no meio do caminho, né? Perde o grupo, perde o time. Isso é um perigo. Então, eu queria mostrar para você uns exemplos de planejamento, mas achei melhor não, que ia ficar muito, muito grande. Depois eu passo para o pessoal aí e eles encaminham para vocês, tá certo? E a gente acha que o planejamento é sempre o meu planejamento, é o que eu vou fazer lá na frente. Não, o meu planejamento é o que eu estou fazendo hoje, o que eu vou fazer hoje para colher lá na frente, é o que eu vou plantar hoje para colher lá na frente, né? E entender o planejamento como sendo um processo de aprendizagem, de aprendizado. E nós temos que entender que nosso planejamento não pode ser o mesmo todo ano, porque são pessoas diferentes a cada ano. E eu tenho que planejar, eu tenho que fazer coisas diferentes. Eu posso ter uma estrutura daquilo que eu vou fazer, mas não pode ser o mesmo, porque eu não tenho o mesmo grupo. E até se meu grupo ele se manteve 100% de um ano para o outro, meu planejamento não pode ser o mesmo, porque ele evoluiu, o meu grupo, ele precisa de coisas novas, ele precisa de novos objetivos. Então, isso tem que ser mudado também anualmente. Não é a gente sentar em cima de um planejamento e ficar com ele o resto da vida, né? Tem gente que, eles estão me cobrando um planejamento, querem que eu faça o planejamento daquela forma. Acho que cada um tem que ter sua forma de se organizar, cada um tem que ter a sua forma de planejar. Eu acredito que não exista um padrão, você tem que fazer aquilo onde você vai se sentir bem, né? Tem coisas que eu já discuti muito com alguns chefes, ele pede o planejamento antes de começar a temporada, antes de começar o ano, e eu falo, como é que eu vou te entregar um planejamento antes de começar o ano se eu não sei quem que é a minha equipe? Eu posso te dar um planejamento geral, um planejamento básico, mas que depois eu vou trocar aquilo tudo. Não é preferível esperar, avaliar, conhecer meu time, né? Isso aí já vem de um planejamento anterior, para depois a gente entregar um planejamento completo ou faz um macrociclo, entrega um macrociclo completo, uma periodização completa, bem feita, né? E a gente vai, durante o ano, a gente vai avaliando e vai mudando, do que aquilo que muitos lugares pedem, que é só para inglês ver, me entrega. Aí você vai lá, pega, entrega, não segue nada daquilo. Não serve. O planejamento tem que ser para que a gente use, para que seja um crescimento nosso, da nossa equipe. O que o planejamento tem que ter? Que a gente tem que levar em consideração para montar um planejamento. Estrutura. Vamos dar um exemplo. Meu treino é em quadra aberta ou é em quadra fechada? Meu treino é em quadra aberta. Então, eu tenho que saber que agora, de meio de setembro até novembro, pode ser que eu perca alguns treinos, né? Meu ginásio, ele é de taco duro ou ele é flutuante? Isso aí eu estou falando lá do adulto, sempre do adulto até a escolinha. Meu treino o piso é duro, então eu vou ter que controlar a quantidade de saltos. Meu piso é flutuante. Opa, já dá para aumentar um pouquinho o meu treinamento, a intensidade, o volume do meu treinamento. Os meus recursos financeiros, o que eu tenho? O que minha escola tem para oferecer? Eu vou conseguir jogar todos os campeonatos ou eu vou ter que escolher os principais campeonatos para jogar? Minha escola fornece bolsa. Quantas bolsas que eu tenho?
Como é que eu vou utilizar? Ou ela não me oferece bolsa. Eu vou ter que me virar com o que eu tenho. Nos jogos escolares, ela vai ter dinheiro para pagar o ônibus ou eu vou ter que já começar a planejar, vou ter que fazer uma caixinha, uma rifa. Lá no Sul tem uma coisa muito bacana que eles fazem um galetinho, meio galeto, nos clubes, nas escolas, e aí os pais vão lá almoçar e os pais compram um ticket e tem direito a meio galetinho ou um galeto inteiro, e eles vão arrecadando dinheiro para fazer as viagens. Se minha equipe é adulta, adianta eu querer contratar o Lucarelli? Ó, eu tenho dinheiro, vou contratar o Lucarelli, mas depois não tem dinheiro para contratar mais ninguém, né? O que acontece muito em equipes adultas? Às vezes, no meio da temporada, aquele patrocínio ele sai, ou os recursos esgotam, por isso que tá, e hoje no Brasil isso está sendo mais comum do que a gente imaginava, né? E aí, por isso que tem tanta gente mal das pernas, vários clubes acabando. Quem que vai ser minha equipe de trabalho? Eu vou trabalhar sozinho, eu vou ter um estagiário, eu vou ter um fisioterapeuta. Como é que eu vou me organizar? Quais são os objetivos da instituição que eu estou trabalhando? Às vezes você vai lá, briga, você mata seus atletas, você quer ser campeão, não sei o quê. Você está indo completamente fora ao objetivo da instituição que você trabalha. Para ela, só participar está sendo bom. Aí uma mãe vai lá reclamar que você está sendo duro demais, a escola vai te cobrar, fala, mas eu nunca te pedi isso, por que você está sendo assim? Ou você está fazendo um trabalho muito mais tranquilo, de uma forma mais lúdica, e a escola depois vai te cobrar o resultado. Ou o seu clube vai te cobrar o resultado. Ó, porque eu acho que você não pode, você tinha que ficar entre os quatro, você não ficou entre os quatro. Né? A gente tem exemplos, a Lenice, eu vi que está aí, que já jogou no Minas, muda demais de geração para geração. Tem geração que o cara vai lá na sua quadra, ele não quer saber se você vai ser primeiro ou último. Ele olha e fala assim, essa aí tem menina grande. Essa geração, eu quero saber quantas dessas meninas vão para o adulto. Ou chega lá, tem uma geração só de tampinha. Não, então, peraí, a gente não conseguiu achar menina alta. Vamos trabalhar aqui, pode até queimar algumas etapas, mas eu quero que vamos ganhar, vamos chegar nas finais. Então, a gente tem que saber o que nossa instituição quer e se o objetivo da minha instituição, se ele é compatível com o meu objetivo profissional. Porque se não for, pessoal, sai. Senão vocês vão ficar dando murro em ponta de faca. Vai ficar deprimido, vai ficar ansioso. E não adianta, a instituição não vai mudar. Né? São instituições que têm, as escolas, os clubes, eles têm 70, 80 anos. Eles já têm uma linha de conduta. Não adianta a gente achar que eles vão mudar por causa do Piscininho, ou por causa da Rô, ou por causa do Didio, ou por causa do Thiago. Não vai mudar. Então, ou nós nos adaptamos àquilo, ou a gente tem que pegar o nosso boné e vai embora para uma instituição que contemple os meus objetivos profissionais. Vai ser feliz em outro lugar. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já briguei demais, até que um dia a gente chama de referência, a Yara falou comigo assim, Sininho, não adianta, você não vai mudar a instituição. Se você não estiver feliz, pegue suas coisas e saia. A instituição não vai mudar. E é verdade. Aí ela falou, então você se adapte. E quando que a gente começa a ter esses choques? Quando a gente está muito tempo num lugar. Né? Aí a gente começa a ter esses conflitos aí de interesse. E entender, dentro disso tudo, qual que é a minha competição-alvo. Quais as competições que eu tenho que ir bem, quais são minhas competições preparatórias, deixar isso bem claro
para os seus superiores, ó, essa competição a gente vai entrar, mas ela é preparatória para aquela outra lá. Essa aqui, se eu for bem, ótimo, é nessa preparatória. Se eu não for tão bem, não tem problema. O meu objetivo é aquela lá. Porque senão vira uma maluquice, né? Você entrou numa competição que era para ser preparatória, você não sabe muito bem se ela é preparatória, se não é, e aí no meio você começa um atleta que era para ser poupado, você coloca ele para jogar, era para você treinar uma situação tática, e aí você quer ganhar a qualquer custo, você começa a mudar tudo, isso gera uma insegurança danada no seu time, você não vai ganhar essa nem a outra. Se isso não tiver muito bem planejado, se isso não tiver muito bem claro na sua cabeça. Vocês estão vendo que eu estou falando uma coisa aqui que poderia ser para um voleibol, para uma equipe adulta que joga Superliga, mas isso vale para a minha competição escolar. Né? Quais são os meus objetivos numa competição escolar? É ganhar o GBH, porque aí eu quero ir para uma micro-regional, porque aí eu quero ir para outra, mas quais as competições que tem no meio? Ou que competição que eu posso criar para preparar a minha equipe para isso? Para aquela competição fim, para aquela que eu tenho que ganhar. Adianta meu objetivo numa escola que não tem bolsa, que não tem nada, meu objetivo é ser campeão dos JEBs, dos Jogos da Juventude, Jogos Escolares Brasileiros. Provavelmente você está tendo um planejamento ilusório, que a gente sabe que não vai ser. Né? Porque quando a gente cai num campeonato desse, o que acontece? A gente vai jogar contra times de clube. A equipe, eu já vivi os dois lados. Na época que eu era técnico do Santo Agostinho, nós ganhamos primeiro campeonato, a gente ganhou do Magno, Jogos Nestlé, que chamava. Nosso time tinha um federado, que era o Paulista, o André Paulista. A gente foi jogar os Jogos Brasileiros em São Paulo. Nós perdemos, na época tinha vantagem ainda, para vocês terem uma ideia de quanto tempo faz isso. A gente perdeu um set para uma equipe do Paraná de 15-0. Já ter ido para o campeonato, para a gente, já era uma coisa fora de série. Depois, a gente foi campeão em cima do Magno de novo. A gente foi para os Jogos Esperança 2000. A gente não tinha nenhum atleta federado. A gente ganhou do Magno cheio de federado. Nós fomos para lá, nós perdemos para todo mundo. Porque fomos jogar e era seleção do Rio, seleção de São Paulo, seleção de Pernambuco, enfim. Não adiantava chegar lá e eu matando os meninos e falar, não, que nós temos. Nós chegamos lá e curtimos, fizemos o máximo, fizemos bons jogos, né? Aí eu já estava um pouquinho mais experiente também, não sofri tanto. E a equipe conseguiu, dentro das limitações dela, fazer bons jogos. Agora, eu já tive do outro lado. Quando eu saí do Santo Agostinho, fui para o Pitágoras, que meu time inteiro do Minas estudava no Pitágoras. Então, a gente já ia para o campeonato escolar para chegar na final, para tentar chegar no mínimo entre os 4. Né? E conseguimos, fomos 2 vezes terceiro, 2 vezes vice, 1 vez terceiro. Eu tenho até uns troféus aqui dos jogos escolares, estão aqui atrás. Eles são legais pra caramba. Mas nós temos que entender isso tudo, o que a instituição quer da gente, qual competição que eu quero chegar e qual é a minha possibilidade real naquela competição. Eu coloquei algumas fotos para vocês aqui, que é um pouquinho da história. Aqui, olha só, é de um projeto social, né, que eu faço parte até hoje, que é do Instituto Transformação, que quem é de Belo Horizonte é na Vila Estrela, ali no bairro Santo Antônio, né, que a gente faz o voleibol
com tudo isso que eu citei acima, né? Aqui, ó, a minha equipe do Santo Agostinho, olha aqui, eu magrinho, do lado do Queiroga, do lado do Rodolfo, que também foi aluno do Colégio Santo Agostinho. Aqui no Pitágoras, ó, outra realidade, uma realidade completamente diferente, que a gente já ia para disputar os campeonatos, para buscar o título, para buscar a classificação. Aqui, ó, tem 2 jogadores hoje que são profissionais. Aqui tem o Iago Garcher, levantador hoje que está jogando em Montes Claros, o Flávio, que é da seleção brasileira adulta, que jogou no Minas muito tempo. Esse aqui é o nosso amigo Marcelo Salgado, ó, que nos acompanhava em todas as viagens. Aqui tem aí uma equipe do Minas, de categoria infantil, a seleção mineira, ó, o Gustavo aqui, ó, né, que aqui tem várias jogadoras que chegaram à equipe adulta, tem Mariana, Casemiro, Nina, Camila Paracatu, Aline Banana, Taizinha, seleção brasileira de base, e Taubaté. Então eu coloquei Taubaté, que é a equipe que foi atual campeã da Superliga, né? Sendo que a última não teve. E tudo isso aqui, ó, que vem aqui do projeto social até aqui na última ponta, que é uma equipe de voleibol de altíssimo nível, a gente tem que ser organizado, a gente tem que ter nosso planejamento bem feito, a gente tem que saber avaliar, a gente tem que, antes de tudo, nós temos que nos conhecer muito bem, né, saber daquilo que nós somos capazes. Eu acredito que a busca do conhecimento, do autoconhecimento, é importantíssimo para o treinador. A gente vai evitar com que a gente erre muito, com que a gente tome atitudes equivocadas, que a gente entenda que, às vezes, não está ruim, não. É nossa cabeça, o treino não está ruim, é nossa cabeça que tá ruim. A gente é que está cansado demais, está fazendo outras coisas e coloca para fora nossas frustrações em cima dos atletas. E aí, aqui, ó, se é para a gente colocar nossas frustrações em cima de um menino, aqui de um projeto social, ou de uma categoria de base, de uma escola, é muito fácil. Porque a gente xinga, vai lá, descarrega para fora, fala um monte de asneira e eles vão escutar calado. Só que aí eles vão para casa e vão sofrer para caramba. Fazer isso aqui na outra ponta, já numa equipe adulta, numa equipe profissional, você não vai fazer, porque o cara vai te questionar, ele vai entrar em choque com você. Então, ter cuidado. Esse caminho aqui, ó. Vocês conseguem ver meu mouse? Conseguimos, Sininho. Consegue sim. Beleza, obrigado. Esse caminho aqui, ó, que vem aqui do projeto social, que vai parar aqui na categoria adulta, esse é o caminho mais difícil. E esse é o caminho mais gostoso que tem, onde a gente tem que sentir prazer de trabalhar. É aqui onde está grande parte dos profissionais que trabalham com voleibol, que trabalham com esporte, né? E esse aqui é muito gostoso. E a gente tem que saber aproveitar. E a gente tem que se preparar muito bem para isso, né? E só chegar aqui é um sonho? Eu acho que é um sonho que todo mundo tem que fazer. Mas eu posso, nesse meio do caminho aqui, fazer um trabalho de altíssimo nível. Agora, se vocês me perguntarem, Piscininho, por que você chegou aqui? Eu vou responder para vocês, não sei. Ou posso responder, porque eu fui persistente pra caramba. Porque eu fui trabalhar no Esparta de graça, na verdade, pagando para trabalhar lá, assim como o Gustavo também trabalhou lá, porque eu fiz estágio na Seleção Brasileira 10 anos de graça,
ia para Saquarema, pagava dinheiro do meu bolso, pagava substituto no colégio, porque eu corria atrás. Mas tem muita gente que corre atrás também e não consegue? Tem. Mas esses têm que se sentir frustrados? Não. Porque trabalhar nesse aqui, ó, que onde tem muito mais foto até do que aqui, é muito mais legal. Aqui é onde que tem que sentir privilegiado de estar podendo trabalhar aqui. Agora, algumas coisas que aí vocês vão dar até risada, que a gente tem que a gente não vai perder nunca, que é nossa característica. Se eu for para um jogo aqui do Instituto Transformação, ou se eu for num jogo de Taubaté, tem coisas que essas coisas são nossas e a gente não pode perder. Primeiro, é o jeito de comemorar. Qualquer jogo que vocês forem me ver, vocês vão ver esse soco aqui no ar quando fizer o ponto. Essa aqui, ó, tá lá atrás do Paulo Renan, ele tá chamando até mais atenção que eu, mas eu tô com o braço levantado aqui, ó. Então, aqui, ó, é do Sul-Americano Infantil, é porque eu não tenho da base. Mas até nos jogos do adulto, isso aí vocês vão me ver vibrando, vocês vão me ver guerreando, vocês vão me ver lutando. E outra característica que é minha, eu não sei se tem algum árbitro aí, que é brigar com a arbitragem. Que eu não aconselho ninguém, mas aí e também não tem jogo da base para ver, é uma característica minha, de questionar, de achar que quando eu estou certo. Então, é uma coisa que eu tenho que melhorar, eu venho melhorando a cada ano. Se vocês perceberem, aqui no final eu já estou bem mais tranquilo do que aqui, né? Mas isso aí é nosso, a gente tem que ter isso, a gente tem que ter essa garra daqui, ó, essa garra daqui, mas não precisa ficar, não é brigando o tempo inteiro, não, só quando você achar que o ato tá sendo injusto com vocês. E tem isso aqui, ó, essa parte do livro do Coach K, Coach Key, cada um fala de um jeito, eu sou brasileiro, eu falo Coach K. Às vezes a gente trabalha tanto tempo no esporte que a gente esquece que o que vai nos sustentar é o básico, é fazer o básico bem feito. A gente fica muito tempo, a gente fica querendo coisas cada vez mais sofisticadas, é fazer uma China com desmico, é fazer uma bola assim, uma bola assado. Não. A gente tem que ter uma base sólida, a gente tem que ter um arroz com feijão bem feito. Tendo isso, depois a gente vai para o toquezinho a mais. Mas isso é treinado, isso é treinável. É todo dia a gente lembrar das coisas simples. Eu falo até das coisas simples da vida, de dar bom dia, dar boa tarde, de cumprimentar, de ser educado. Eu chego no meu treino, eu cumprimento todos os meus atletas pela mão, eu aperto a mão de todo mundo. Eu sempre fui assim, né? Isso é fundamental. O meu atleta entender que ele tem que saber fazer aquele básico bem feito, que ele tem que ser educado, que ele tem que simplificar as coisas, que a jogada extraordinária ou aquela jogada maravilhosa, ela vai acontecer uma vez por jogo. E 99,9% das vezes é o simples bem feito que vai fazer a diferença, né? E ele fala, e é a mais pura verdade: quando ouvimos, esquecemos; quando vemos, lembramos; quando fazemos, entendemos; e quando entendemos de verdade, os princípios básicos viram um hábito. Então, é fazer, é praticar, é colocar em prática aquilo tudo que eu falei lá na frente, para que isso vire um hábito, para que vire um hábito fazer bem feito. Que isso tem que ser nosso costume, não pode ser uma exceção, o fazer bem feito. E eu sempre termino com isso aqui, ó, com a lei da autocontratação. Você se contrataria para trabalhar com você? Você se contrataria para ser professor da sua escolinha de vôlei?
Você gostaria que o seu filho tivesse um professor que nem você? Você se contrataria para ser técnico do seu clube? Né? Que você gostaria de ter um treinador que nem você? Isso tudo a gente tem que entender. Porque, às vezes, quando a gente põe a culpa no fulano de tal, põe a culpa ali, ninguém está certo, todo mundo está errado e tal, mas na hora que coloca a cabeça no travesseiro, fala, o problema não está nos outros, o problema está aqui comigo. Então, nós temos que, sempre que a gente chegar em casa, ou sempre que a gente terminar uma semana, ou que terminar uma temporada, a gente tem que pensar nisso. Como é que eu fui? Para mim mesmo, né? Como é que eu fui? Eu me contrataria? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Espera aí. E deixar aberto aí para as perguntas, para se alguém tem alguma dúvida. Espero, não sei se foi isso que o Thiago sugeriu, mas eu achei que ficaria fazendo essa associação de coisas, de situações comuns entre uma equipe adulta e as... Vocês veem que dificilmente eu falo equipe de alto nível, quer dizer, eu nunca falo equipe de alto nível, né? Eu falo equipe adulta, equipe profissional e uma escolinha de vôlei. O trabalho tem que ser o mesmo. Algumas coisas são diferentes, claro. O trato, né, a troca de ideia, a troca de informação, mas o básico, aquilo que eu acabei de falar, né, a estrutura básica de organização é a mesma. Sim. Nada, podem perguntar aí. Sim, só uma pergunta. Primeiro, eu quero parabenizar, muito legal as palavras. Eu sei que é uma área que o pessoal não dá muito valor, mas é possível ter alto rendimento no Vôlei Master? Eu falo isso que eu jogo Vôlei Master, Saquarema todo ano, a gente junta. Aquele esquema. Na sua opinião, é possível ter alto rendimento no Vôlei Master? Muita gente acha que é só brincadeira, que acha só realmente já fim de carreira, vai para brincar, para beber, como falam alguns. Carlos, o alto rendimento é você fazer o melhor que você pode. Tem o Geórgio aqui que trabalha com corrida, tá? Ele trabalha na HF. O cara, quem não for campeão, ele vai disputar a volta da Pampulha de Belo Horizonte. Tem um queniano lá que vai ganhar. Mas tem um senhor que ele treinou para fazer a volta da Pampulha em 3 horas e meia. E ele conseguiu fazer em 3 horas e 28. Ele foi bem sucedido? Você acha que foi um trabalho de alto nível dele, do Geórgio, que foi o técnico dele de corrida? Lógico que foi. O trabalho de alto nível não é só para quem está na ponta, para quem está lá, não. O trabalho de alto nível é você fazer o melhor que você é capaz de fazer. Então, se você é master, se prepare bem, faça uma musculação, vá, treine, se cuide, coloque mais gelo, o seu prazo de recuperação vai ter que ser maior e você vai jogar no seu alto nível. O seu alto nível não é seja igual o Lucarelli é hoje. Né? Mesma coisa o corredor. O cara, imagina, numa prova de corrida, deve ter 100 atletas de elite e 4.900 que vão ali para competir, cada um buscando o seu melhor. E o cara que conseguiu completar a prova, ele é tão vitorioso quanto o cara que ganhou a medalha de ouro. É o que eu estou falando, a gente entender que o processo todo é muito mais importante do que a gente olhar o resultado final lá. O resultado final serve muito para a torcida, para quem está vendo a televisão em casa, né, que não sabe tudo que aconteceu. Se você tem um time que, quando começou a temporada, se avaliou e falou assim, meu Deus, esse time aí, eu não vou conseguir ficar entre os 4 nunca. Vou ter que trabalhar para caramba. Que bom. Que bom. E você vai e rala, e treina, e se esforça, e vai.
você conseguiu entrar entre os 4, ficou em quarto. Ah, para o cara que está vindo, poxa, ficou em quarto, mas para você foi um baita do resultado, cara. Então você tem que comemorar da mesma forma, né? Eu acho que isso é fazer um trabalho de alto nível. É fazer o melhor que você pode. A Francine aí, Francine, bem quanto tempo? Francine, na época lá do torneio, lá no Ibirapuera, tomava banho frio, o chuveiro era quente, caiu uma gotinha de água fria no meio da cabeça da gente. Tempo bom é essas coisas que marcam a gente, é isso que me marca. Eu falo que a minha grande vitória no voleibol, no esporte, é a quantidade de amigos que eu fiz, a quantidade de história, do Fabinho já deve ter ido lá para Lavras, ficar lá no Gamo, tomar banho, tinha que subir em cima de uma pedra, porque o chuveiro entupia, e aí ele enchendo, a gente subia em cima de uma pedra para tomar banho. É isso que vale, é isso aí, galera. Eu acho que tinha que parar hoje, está tudo tão sofisticado, né, que os meninos ficam em hotel, o menino tem que ficar em alojamento, conviver todo mundo junto, bater papo, aquela confusão dentro do quarto, colchão para lá, colchão para cá. É aí que interage, é aí que as comissões técnicas lá no Ibirapuera era muito legal, tinha um quarto só para as comissões técnicas, ficava todo mundo misturado, então a gente conversava com o cara lá do Corinthians, com o cara do Ipiranga, com o outro lá do Rio Grande do Sul, era muito legal isso aí. Selim, o Pablo Menezes tem a sua pergunta para você. Pablo, pode ligar o microfone? Pô, que honra, professor César Benatti. Quem sou eu? Sempre uma honra te ouvir, professor Piscininho. Muito legal. Que isso. Parabéns pelo curso, viu? Opa, obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Valeu pela presença lá. Sempre uma honra. Parece que o Pablo não está com o microfone. Ele pergunta aqui, no seu trabalho de escolinha, tu costumava utilizar 2-2, trabalhos analíticos? Ó, eu tenho isso é o Piscininho que pensa. Nenhum treinador consegue fazer um trabalho ou só analítico, ou só situacional, ou só global. Em algum momento você vai ter que usar um dos três. Você pode se basear, e eu gosto muito no treino de escolinha, de trabalhos situacionais. Né? A gente coloca a rede, aí você faz trabalhinho 2 contra 2, são os mini-jogos, eu acho que o ganho é muito grande. Mas em algum momento você tem que fazer uma parte analítica, que seja para correção de um atleta que não está dando conta de executar o movimento, ou que durante aqueles jogos ele está com problema, você fala aqui, vamos fazer aqui, vamos corrigir seu braço, né? Eu sempre dividi meu treino, e sempre, até em escolinha, em uma parte pequena de trabalho analítico. Pequena. Mas eu acho que é válido, sim. Ô, Didi, seu cachorro tá latindo aí, cara. Tá sem áudio, Giz. Pronto, o Valber pode liberar o microfone para fazer a pergunta? Piscininho, parabéns aí pela sua apresentação. A minha pergunta é a seguinte: na transição do atleta da categoria de base para o adulto, você acha interessante que esse atleta já esteja recebendo estímulo com uma carga parecida com o que ele vai receber no adulto, ou então os treinamentos deles já serem próximos do formato que ele vai encontrar no adulto, para ele não ter uma diferenciação muito grande, ou você acredita que dê para fazer alguma questão bem específica mesmo para a categoria de base, mesmo sendo diferente do adulto? Obrigado. Obrigado, Valber, pela pergunta. O Valber tem umas lives muito bacanas na página do Instagram dele lá, depois vocês seguem lá. Tem vários profissionais muito legais. Eu acho que tem que ser respeitado, né? A fase de maturação desse atleta. A gente tem que ver se é um atleta que ele subiu para o adulto, ele vai fazer os 2 períodos de treino com o adulto, se ele vai fazer só um período de treino,
Porque às vezes o atleta sobe para o adulto, mas de manhã ele ainda estuda. E ele vai treinar com adulto só à tarde. Então, ele vai fazer a parte física, provavelmente a musculação, e depois vai para o treino com bola. Então, se é um atleta que já acabou de estudar, né, o que vai estudar, faz a faculdade à noite, já saiu e ele vai fazer a parte física dele de manhã, junto com os outros e tudo, a gente tem que entender essa diferença. Normalmente, esses atletas, sim, eu faço com eles um trabalho diferenciado. Porque é diferente você pegar, vamos dar um exemplo aqui, tá certo? Vamos dar um exemplo de líbero. Você vai pegar o Thales, que é líbero. Você pode fazer uma sequência com ele de trabalho de defesa, que ele já tá automatizado. Né? Então, você vai, ataca uma paralela, um primeiro tempo, recupera, levanta, vai para lá, ele já não preocupa tanto com o gesto dele, ele já faz aquilo no automático. Você subiu um menino do juvenil para treinar com adulto e você começa a dar esse monte de estímulo para ele, você vai estar treinando o erro do menino. Porque ele não tem ainda toda essa vivência para fazer esse tanto de ação. E aí ele vai ficar ali tomando pancada, vai ficar tomando bolada e, na verdade, ele não está treinando nada. Entendeu? Então, trabalho de passe. Vou fazer um trabalho de passe. Um ponta que tem mais experiência, vamos dar um exemplo, o Bruno Temponi, que estava com a gente aqui ano passado, ele fazia um treino, passa um float, passa outro float, vem, passa um viagem, desloca, vem para cá. O menino que é mais novo, e normalmente a gente dividia os grupos assim, ele fazia um trabalho, passa o float, preocupa aqui com o seu braço, passa outro float, com um número menores de variáveis para ele se preocupar, para que vá crescendo. Porque senão a gente acaba que fica treinando, a gente treina o erro do menino. Né? Outra coisa que acontece muito, vai para a parte tática. O atleta subiu, o juvenil subiu para o adulto, está na parte tática. A velocidade do jogo é outra. Então, o menino fica perdido, a menina fica perdida, uma juvenil que sobe para treinar com adulto. Aí que a gente tem que simplificar para ela. A gente fala, não precisa de ajudar no meio. Preocupa só com o seu aqui na ponta. Preocupa só com o seu aqui na saída. Porque se de repente ela vai ajudar no meio e tem que chegar numa bola na ponta, ela não consegue chegar no meio, a central vem, tropeça nela, aí xinga, dá briga. Então a gente tem que ter esse tipo de conhecimento, de paciência com o menino. E aos pouquinhos você vai acrescentando. Né? Aí você faz um treino situacional com ele, para que na parte tática fique menos comprometido. Outra coisa que acontece muito, quando o menino sobe do juvenil para o adulto, ele vira um sparring. Então, você precisa de treinar bloqueio. Ele vai atacar até morrer. Aí você tem que conversar com o preparador físico, diminui um pouco a parte física dele aí. Vamos diminuir um pouquinho o treino da parte técnica, você conversa com o assistente, porque em algumas situações ele vai ser muito sobrecarregado na parte prática, na parte tática. Isso eu estou falando de situações práticas que acontecem, tá? Eu não estou inventando, não. A gente tem que estar atento a isso tudo. Agora, o Thiago, pode ligar o microfone, Thiago. E aí, Piscininho, pergunta do chefe, né? O chefe tem que fazer. Bizarria tá lá assistindo a gente pelo YouTube. Ô, Bisa! Bisa, eu sou professor de educação física graças ao Bizarria. Bizarria foi meu professor de educação física no Colégio Santo Agostinho, em 1982. Foi meu primeiro técnico de futsal. Foi que me deu o meu primeiro emprego no Santo Agostinho. Né? Depois me levou... Bizarria é meu mestre. Hoje é meu amigo, meu pai, ele, a Rose. Todo lugar do mundo que eu fui trabalhar, o Bizarria foi me visitar, inclusive em Al-Ain, nos Emirados Árabes. Então, o Bizarria é um cara assim que minha admiração por ele não tem tamanho. A culpa é do Bizarria. Vou colocar. Ele é o culpado. Ele é o culpado.
A pergunta dele vai em relação a isso. Ele mandou assim para perguntar para você a sua experiência nos Emirados Árabes. Uma experiência de vida excelente. É uma cultura completamente diferente da nossa. Qualidade de vida, tudo muito boa. Profissional, nem tanto, porque lá a gente treinava 2 horas por dia, de 7, eu não lembro mais se era de 6 às 8 ou de 7 às 9 da noite. E eu ficava o resto do dia à toa. E tinha, em algumas sessões de treino, iam 4, 5 atletas, porque lá não é profissional. Eles trabalham em outra, eles são funcionários do governo, ou trabalham no exército, na polícia, nas empresas de petróleo. Então, quando dá, eles vão treinar. Então, profissionalmente foi muito ruim. Por isso eu resolvi voltar antes da hora para o Brasil, mas uma experiência de vida sensacional. Gostei muito, foi um grande aprendizado. Serve para a gente valorizar também a estrutura que a gente tem aqui no Brasil. Voltaria, Sininho? Fala, Gabriel. Voltaria? Para lá? Não. Esse ano eu tive proposta. Foi só uma curiosidade, obrigado. Esse ano eu tive proposta para voltar, mas não voltei, não. Pode ser quando eu tiver mais velho, com a vida querendo dar menos treino, né, sossegado, ganhar dinheiro. Aí eu vou, mas hoje eu ainda tenho um gasto para dar treino. Aí é ruim, cara. Véspera da final do campeonato, a semana da final, o time não ia treinar, cara. Aí é complicado, mas não voltaria, não. Não é nossa praia. Oi? Não é nosso hábito, não. Não, eu prefiro o estresse aqui, dar treino, brigar, xingar, dar treino de manhã e de tarde. Meu ombro não aguenta mais, não, mas eu prefiro. Fabinho, Faz uma pergunta aí, ó. Fabinho tem uma pergunta, eu não sei se ele está com o microfone aberto. Quem? Fabinho Fonseca, lá da Federação. Ah, não, o Robinho é um babaca, cara. Aqui, não falou nada aqui. Gostaria que você comentasse sobre os trabalhos coordenativos que utilizou para a melhoria técnica de alguns de seus atletas do adulto, do Praia, quando da Superliga A. É do Robinho? Não vou responder, não, cara. Agora eu tenho o poder. Quando estava no curso da federação, ele me silenciava, ele me bloqueava, ele tirava meu vídeo. Ele é o famoso Hitler. Botando seu nome, o pai tá on, Piscininho. O pai tá on. Mudou meu nome. E ele é um cara, é o seguinte, cara, ele evoluiu. Professor, tira esse rancor da sua vida, professor. Tira esse rancor da sua vida. Silencia Responde ele, aí, ó. Não, pergunta aí pro Vassoura, quem que indicou o senhor para fazer essa palestra aí, professor? Tira esse rancor da sua vida. Ele já fez a pergunta. Peraí, corta o áudio dele aí, Thiago. Ele já fez a pergunta. Piscini, ele é do handball, Piscini. O cara é do subesporte, cara. Ele evoluiu. Pelo amor de... É queimada com gol. Eu sei, ô Renato, o pessoal do subesporte está evoluindo, cara. Eles estão saindo do handball, queimada com gol, e vindo para o vôlei. Robinho, o Pablo veio da curso com a gente. Aí o George e o Thiago só estão chamando gente do vôlei para trabalhar, para dar palestra, cara. Não tem jeito. É diferente. Fini? A gente... Oi, deixa eu só responder o Robinho. A gente fez um trabalho, eu fiz um trabalho com a Tássia, lá no Praia, com a Tássia e com a Luana, em determinados momentos com a Isabela, que era uma outra líder, muito bacana, foi juntamente com o Josemar, que ele é treinador de futsal do Praia e treinador de goleiro, cara. A Tássia tinha alguma dificuldade de reação nessa movimentação com o braço, e a gente fez vários trabalhos, eu tenho vários vídeos, depois eu até passo para vocês. A Nelly saiu aí, ela deve ser do handball.
Saiu uma pessoa aí agora. É brincadeira, viu, gente? A gente fazia com balão, ela controlando o balão e recebia um ataque com bolinha de tênis. A gente colocava o mini Trump, atacava a bola para ela ter que reagir, fazendo giro ou para trás, assim, mas um trabalho muito legal. A gente fez um trabalho adaptado do Josemar, de goleiro de futsal, para o voleibol. Mas muito bacana mesmo. E coincidência ou não, a Tássia, nesse ano, ela foi eleita a melhor líbero da Superliga. E cresceu demais a defesa dela. Ela sempre foi uma excelente passadora, mas tinha um pouco de deficiência na defesa. E trabalho, mas muito bacana. Eu vou dar um jeito de disponibilizar esse vídeo aí para vocês no meu Instagram, mas meu Instagram é fechado. Tem uns vídeos aí. O Josemar, eu acho que tem no YouTube dele, chama Josemar Ribeiro, e no Instagram dele tem muita coisa. Vocês olham lá, tá? Pode... Piscininho? Oi. Desculpa. Outra pergunta. O Brasil sempre foi elogiado pela capacidade que ele tinha de renovar. Tinha uma seleção campeã, uma geração campeã, imediatamente vinha outra geração também que era tão campeã quanto. Aí a pergunta é a seguinte: hoje, está falando muito que tem muitas posições no voleibol brasileiro que está em deficiência. A base nossa caiu a qualidade ou os outros times do mundo melhoraram? Porque o Brasil sempre foi campeão nas categorias de base. Eu vi um artigo que falava sobre isso, que o Brasil já teve uma época, uma safra muito boa, que hoje ela se tornou normal e as outras equipes nos outros países do mundo evoluíram. Você acha isso ou é outra coisa, será? Eu vejo da seguinte forma. Eles vieram muito ao Brasil, o Brasil recebeu muita gente lá em Saquarema, eles pegaram bastante a nossa maneira de trabalhar, ainda é diferente em alguns pontos, mas acrescentaram aquilo que eles tinham de bom, a maneira brasileira, varia um pouco mais as possibilidades táticas dentro do jogo. Antes era muito engessado. A gente começava, por exemplo, um jogo do Mundial, a gente começava com uma levantadora alta e o time não jogava a bola para a ponta quando ela estava na rede, ele jogava só meio para trás. No comecinho do jogo, a gente já trocava para levantadora baixinha e eles continuavam jogando meio para trás. Eles tinham eram bem engessados taticamente. Hoje, eu acho que já são menos. O Brasil perdeu muito investimento. Quando eu trabalhava na seleção, a gente ia todo ano para a Europa. A gente fazia vários jogos internacionais contra várias escolas. Hoje, ninguém vai mais. Então, a gente não pode jogar isso aí na conta das meninas ou na conta do treinador. Se eu não me engano, o Ayrton foi para um campeonato mundial com 3 jogos internacionais, cara, que conseguiu lá receber uma seleção em Saquarema. Então, é muito complicado. Se você parar para pensar que lá na Europa, o intercâmbio entre os times é uma coisa absurda, né? A Europa é do tamanho do Brasil. O cara sai de um país, vai para o outro e joga muito, né? Os Estados Unidos tem um trabalho de base, né? O César pode apresentar isso aí depois, fora de série. A quantidade de atletas que tem lá é uma coisa absurda, né? Então, eles conseguem, e a própria Liga Americana, a quantidade de time que tem, né, de high school, da universidade, é uma coisa, joga muito. Aqui no Brasil, joga pouco. Isso pesa. Uma menina que vai para um campeonato mundial, a primeira vez que ela pisa fora do país é para jogar um campeonato mundial, já com uma pressão danada, com certeza o resultado não vai vir. E aí a geração é pior, ou o técnico não serve. Não é nada disso. Isso é um problema estrutural muito mais sério. Tem que ser tratado com muito mais seriedade do que simplesmente olhar o resultado final. Piscininho, podia fazer uma pergunta aí? Ô, Rogério! Rogério é o meu companheiro aqui do Goiás. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Beleza. Cara,
Graças a Deus. Nessas andanças, né, que você teve aí na sua vida profissional, né, disputou várias competições em vários lugares do mundo. Como é que está sendo, cara, viver aqui em Goiás, trabalhar aqui em Goiás, né? Tá sendo, o que você está achando? O que você acha que a gente pode contribuir mais, principalmente nós trabalhando na base aqui, de que forma que a gente pode contribuir? E só para te lembrar que daqui a pouco tem futebol, você não vai atrapalhar o rapaz aí não, né? Tem transmissão dele aí, do Kleber. Ô, George, quem estava te sacaneando aquela vez do Kleber Machado era o Rogério, esse cara aí, ó. Ele não quis botar a cara dele aí para você ver, não. Mas eu estou gostando muito, cara. É um desafio novo, fazer o voleibol crescer aqui dentro do estado de Goiás. Eu acho que precisa de mais envolvimento dos profissionais. Quem dera se eles fossem iguais a você, cara, que participa, toda live que tem, você está presente, participa de curso. Os profissionais aqui participam muito pouco. Eles ficam fechados dentro de uma redoma e não saem. E tem tanta coisa boa do voleibol acontecendo e a gente vê tão poucos profissionais de Goiás participando. Isso é uma pena, porque essa troca de experiência é importantíssima para todo mundo. E eu acho que falta isso, falta buscar mais, né? Correr atrás, sair, porque senão entra naquilo que eu falei, o vôlei, Goiás não tem vôlei, Goiás não tem... Não tem o campeonato amador aqui, para vocês terem uma ideia, amador não, a liga paralela, a federação tem 100 times jogando, cara. Como não tem time, né? Só que os profissionais precisam de se capacitar, como o Rogério é um cara que ia fazer estágio na seleção brasileira, a gente ia fazer teste da seleção brasileira em Brasília, ele estava lá, um cara que corre atrás, um dos, né? Tem outros também, mas poderia ser muito mais. Num estado onde tem 100 equipes participando de uma liga amadora, teve a live da EAGV aqui, tinham 20 pessoas participando, 5 de Goiás, o restante dos outros estados brasileiros, então é muito pouco. Eu acho que os treinadores aqui tinham que se abrir a informação. Está sendo muito bom, cara, estou adorando o projeto, a gente está aqui batalhando com tudo para fazer esse time de Anápolis acontecer, cara. E o Rogério é um grande treinador, vai fazer, para quem é treinador da base aí, ele vai fazer a Copa Goiânia, né, que chama, o Rogério? Copa Cidade Goiânia. Copa Cidade Goiânia, esse ano difícil por causa da pandemia, mas ano que vem, fiquem ligados aí que vem a Copa Cidade Goiânia. O Rogério, ele torce por Vila Nova de Goiás e trabalha no Goiás. É um muito esperto. Vicine. Só uma conclusão também. Nós fizemos um campeonato de base aqui, cara, do Infanto, com 22 equipes. Pois né? Bacana. Jorge, obrigado, cara. Um abraço. Um abraço. A Francine Bravo quer fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone, Francine. Ei, Fran. E aí, tudo bem, Piscininho? Prazer. Prazer é meu. Boa noite a todos aí também. Aproveitando que você falou sobre o vôlei americano, né? Hoje a gente tem uma evasão muito grande das atletas indo, né, jogar e estudar nos Estados Unidos, né? Hoje eu trabalho em São Caetano e a gente vê muitas meninas, quando terminam o colégio, principalmente, acabam deixando, né, a sequência do voleibol, categoria juvenil, né, para ir para os Estados Unidos. E eu particularmente apoio, né, na maioria das vezes, as meninas a irem, só que eu sempre fui muito criticada, até dentro da minha instituição, em relação a isso. E eu percebo que São Paulo, hoje, eu acho que o único campeonato juvenil que tem, né, se eu não me engano, é em São Paulo, das federações. Minas, pelo que eu tenho ouvido falar, não tem, Rio não tem, né, e assim a gente vai. Então, eu queria saber a sua opinião, né, sobre essa evasão dessas atletas para os Estados Unidos, né, e o que você acha que depois que essas meninas forem para os Estados Unidos, você acha que elas teriam condições de voltar e participar de uma Liga B, de uma Superliga, ou até de seguir carreira profissional fora do Brasil, por exemplo? Fran, bacana demais te ver. O Gustavo trabalhou no Esparta junto comigo, o Gustavo De Conte, que está aí. Acho que 100% do nosso time do Esparta na época foi para os Estados Unidos.
meninas que não teriam a mínima condição de estudar aqui no Brasil ou de fazer uma faculdade ou um curso superior. Algumas estão morando lá, ainda estão lá, e são meninas nascidas em 83 até 87, se eu não me engano. Depois eu saí do Sparta, eu já não sei mais, mas eu sei que muita gente foi. O Felipe Daqui para Fora era um parceiro nosso, depois o Fabiano do Sparta montou uma empresa. Eu apoio, eu falo para muitas meninas, inclusive tinha uma menina que jogava comigo no adulto do Praia, e eu falei com ela, vai. Os pais dela vieram conversar comigo, eu falei, se fosse minha filha, eu levaria. Eu acho que tem que ir. Enquanto o Brasil não mudar a política dele de esporte, de conciliar estudo e faculdade, estudo e esporte, achar que o esporte é mais importante do que o estudo, eu acho que tem que ir. E o vôlei, e tem meninas que, a Mariana Aquino foi e voltou. A Mariana foi minha atleta lá no Minas. A Luana tinha totais condições de voltar e jogar aqui no Brasil, ela não quer mais. Ela resolveu que vai parar. Tem muita menina que pode voltar e jogar, né? Mas elas veem o mundo, abre a mente, abre a cabeça de tal forma que elas já não se sujeitam mais a algumas coisas que acontecem aqui no esporte brasileiro. Se a gente parar para pensar que, se você pegar sua equipe juvenil de São Caetano, quantas vão jogar num voleibol profissional e vão conseguir ganhar dinheiro? São pouquíssimas. A maioria vai ficar rodando aí por time para ganhar R$1.000, R$2.000 por mês por muito tempo, perdendo muito tempo da vida delas, numa ilusão de que vai jogar. Por que não ir para os Estados Unidos, que possibilita com que ela estude, e no mínimo ela vai aprender um inglês, e vai voltar formada com a possibilidade de estudo. Aqui tem a Lenice, que está aqui fazendo parte, o Giba, lá de Passo Fundo, faz um trabalho fora, o Giba, eu chamo ele de mestre dos mestres, é um cara fora de série, lá de Passo Fundo. Ele precisava de uma atleta, eu indiquei a Lenice, porque ele tem uma parceria com a universidade lá. A Lenice foi, jogou, formou, e está aí, já está participando de todas as lives. Com certeza vai ser uma excelente profissional, porque ela é uma menina fora de série, né? Eu acho que esse modelo americano tem que vir para o Brasil. A gente tem que incentivar o nosso atleta a estudar. Graças a Deus, eles estão estudando mais, estão fazendo. Tem muito atleta fazendo EAD. Se pegar no meu time aqui, assim, metade do time estudava, e os que não estudavam, eu incentivava a estudar. Mas vendo o que os Estados Unidos pode oferecer, e para o atleta, o César está aqui, ele pode explicar isso melhor, muito, mas muito melhor do que eu, né? E eu acho que tem que ir. Se não é uma atleta fora de série, que a gente vê que vai ser um Lucarelli da vida, enfim, um desses, vai para lá, vai estudar, e eu acho que tem que fazer. Ou então indica o São Caetano, não sei se tem parceria com a Uniban, mas tinha, ou com alguma faculdade, vai para a equipe que tem faculdade, tenta jogar. Os atletas também têm que aprender a negociar aqui no Brasil. Eu vou, mas eu quero uma bolsa de estudo. Os clubes conseguem essa bolsa. Eu acho que você está certíssimo. Tem que levar, sim. O Eric, ele perguntou também a respeito do sistema atlético nos Estados Unidos, né? Você acabou de responder aí, né? O Denis Thiago, Denis, está com o microfone, né? Pode ligar. Parece que ele não está com o microfone. Ele coloca aqui isso. Qual a sua opinião sobre a inclusão de atleta transexual no vôlei feminino? Se é a favor ou contra? Desculpa. O Denis Thiago, ele colocou que ele pergunta a sua opinião sobre a inclusão de atleta transexual no vôlei feminino. Se você é a favor ou contra a utilização de atletas. Aí no Brasil hoje a gente tem que ser politicamente correto, né? Eu sou totalmente contra. Totalmente contra. Isso não existe. Né? Uma pessoa que se formou a vida inteira como homem, né? A testosterona. Na verdade, deixa eu contar para vocês como é que funciona. A lei era o contrário. Ela foi invertida. Para você disputar o campeonato mundial, o campeonato das categorias de base
os campeonatos mundiais, a menina tinha que fazer um teste para saber se a testosterona dela estava alta. E se tivesse alta, ela não teria que diminuir a testosterona dela para jogar. Entenderam? Funcionava dessa forma. Então, o parâmetro que era utilizado antigamente era a testosterona, mas ninguém nunca imaginou que um homem, reduzindo a testosterona dele, poderia jogar um campeonato feminino. E é isso que está acontecendo. Hoje em dia, eles não precisam nem fazer a cirurgia. Se o cara reduzir a testosterona dele num nível, para chegar num nível feminino, ele pode jogar um campeonato feminino. Isso é um absurdo. Não pode. Porque tem vários outros hormônios que fazem parte. Né? Oi, boa noite. Desculpa interromper. Um eu sou a Dandara. Desculpa interromper. É só que eu não sei onde levanta a mão, onde se encontra. Pode terminar. Um atleta que foi formado, uma pessoa, não é só um atleta, uma pessoa que teve a formação dela como homem, ela tem muito mais vantagem sobre a mulher. Porque ela tem um nível de força muito maior, uma potência muito maior. Né? E não é nada pessoal contra o trans, pelo contrário, eu acho que cada um escolhe o que quer fazer. A Tiffany é super gente boa, assim, é uma pessoa da melhor qualidade, cara, eu não tenho nada contra ela. Eu só não concordo com que eles disputem com mulheres, porque eles estão levando vantagem. Vocês não conseguem... Por que uma mulher... ela sobe a testosterona dela e não vai jogar no masculino? Porque ela não dá conta. Né? Não sei se o Gustavo está aí ainda, o Gustavo é doutor nisso, ele sabe dessa parte da fisiologia muito melhor que eu, é porque ela não dá conta. Então, na verdade, ele está burlando, ele está levando uma vantagem. Não é nada contra que se cria uma liga trans. Né? Já que tem tanta gente querendo que se crie uma liga trans. Mas não deixar, na verdade, é um homem de formação. Lógico que tem aqueles que já nasceram desde cedo, já tem os traços mais femininos, não tem a capacidade e tal, mas você imagina se vira moda. Vai acabar o mercado das mulheres, e eu posso afirmar para vocês, a maioria, 99,9% das atletas são contra. Eu trabalhei no feminino, elas são contra, elas só não podem falar. Porque teve uma que falou e ela foi apedrejada. Mas ela foi honesta, ela falou o que todas pensam. Se todos nós, se eu com 44 anos resolver baixar minha testosterona, é capaz de eu conseguir jogar uma liga aí. Não pode. Infelizmente, não pode. A legislação vai mudar. E é uma hipocrisia tão grande. A Federação Internacional passou para as confederações, para as federações nacionais, o direito delas jogarem ou não as competições nacionais. Mas pergunta se a Federação Internacional libera para alguma competição. Não libera. Ele não libera com que nenhum jogue uma competição internacional. Você pega no MMA aí, você viu a menina que foi lutar aí, o cara que foi lutar aí, estava arrebentando todo mundo. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, já proibiram uma do atletismo. Poxa, é injustiça com a mulher. Eu acho que a própria mulher tem que levantar a mão e falar assim, não pode, vamos criar uma liga trans, vai estar assim de gente querendo jogar. É a minha opinião. Não é o politicamente correto, mas é a minha opinião e é o que todo mundo no esporte pensa. Só que não pode falar. Dandara, pode ligar o seu microfone agora? À vontade. Oi, boa noite. Eu entendo que você tenha colocado o seu posicionamento, mas eu acho que em relação a esse assunto, primeiramente a gente teria que entrar no fator biológico. Como funciona, como é o passo a passo dessa situação dos transexuais quererem participar. A gente tem a Tiffany como exemplo, porque ela é um dos casos mais famosos. Mas nas ligas menores, eu sou da Bahia, e eu conheço algumas mulheres trans que participam nos jogos adultos que tem na região, e é um assunto bem delicado. Eu entendi que o seu posicionamento foi muito para o lado midiático, muito para o lado social.
e eu penso de uma forma mais biológica, tanto biológica quanto um social, só que diferente. Vou explicar. Tem esse fator biológico da testosterona, da progesterona, que você faz um teste do seu nível de testosterona, você faz um teste do seu nível de progesterona para poder participar e para poder continuar nessa sequência. A pessoa que eu conheço, a mulher trans que eu conheço que participou, ela já fez cirurgia, já fez todos os procedimentos e ela continua fazendo esse teste antes de todos os campeonatos de progesterona. Ela pode fazer quantas vezes for. Toda a vida dela, se ela malhou que nem homem, ela tem uma memória muscular de homem. Isso é ruim para a mulher. Eu não estou defendendo, Pedro, não tem preconceito nenhum. Pelo contrário, você não está entendendo. Eu acho que as mulheres, na hora que você vai jogar contra uma pessoa, a Tiffany mesmo já fala que ela segura um pouco o braço. Porque se ela der porrada o tempo inteiro, vai ter tanta gente acusando ela e levantando tanta poeira que aí ela não vai poder jogar. Se vocês acham certo, ótimo. Eu acho ótimo. Tudo bem. Mas que não é certo. Mas não, eu entendo que... No meu não é nada midiático, pelo contrário. O meu, eu acho que se é homem e resolveu virar trans, continua sendo homem, o CPF dele é de homem, o CPF não muda. O CPF tem que jogar como homem. E se é mulher, tem que jogar como mulher. Sim, você está colocando exemplos de CPF e de construção biológica. Hoje, mulheres e homens trans mudam o CPF com o nome que se identificam. Eu estou colocando a questão de, um exemplo, eu, declarada como mulher trans, com CPF feminino, com corpo biológico feminino, porém, passei grande parte da minha vida como um homem, cresci como um homem, mas eu quero participar de uma liga esportiva, eu quero realizar meu sonho de jogar vôlei, por exemplo. Como é que eu deixaria de participar, sendo que eu sou uma mulher? Você está entendendo o posicionamento? Você vai disputar uma liga amadora que permite que o regulamento da liga amadora permite com que você jogue aquele seu sonho de jogar vôlei, mas não profissionalmente, não competir profissionalmente, porque tem vários outros parâmetros que não são levados em conta e que você vai ter, se você for trans, você vai levar vantagem em relação à mulher. Nem sempre a vida da gente é assim. Eu queria ser astronauta, mas eu não posso ser astronauta. E aí eu vou chegar lá na NASA e vou pedir porque me deixa ser astronauta. Eu queria ser pivô de basquete, mas eu tenho 1,83 m. Mas eu vou chegar lá e falar assim, eu tenho 1,83 m, eu não tenho o tamanho, mas libera aí para mim. Não, eu tenho que procurar o lugar onde eu me encaixo, e não o lugar abrir para as exceções. A gente está tratando de exceções. A gente não vai ficar discutindo isso aqui, porque foi, na verdade, pediram a minha opinião, e eu dei a minha opinião e vi que você é contra. A gente não vai chegar a um acordo, né? Acho que você defende, ótimo, aceite, jogue, corra atrás. A minha opinião é que não, você não vai me convencer disso e eu não vou te convencer. A minha opinião é de que o trans não deve jogar profissionalmente nenhum campeonato, seja de vôlei, de basquete, de futebol, de qualquer outra. É a minha opinião. Não adianta. Tudo bem. A gente vai ficar discutindo aqui, você não vai me convencer. Tudo bem. Vamos lá. Na verdade, o pessoal acaba de fazer perguntas, só comentando a respeito das perguntas. Né? Mais alguém com alguma pergunta relacionada à apresentação? Só uma última, só para mudar um pouco o foco. Última pergunta, Sinini. O que você acha do futuro do vôlei depois desse tal do novo normal, dessa pandemia, a questão vai continuar, né? O nível vai continuar? O que você acha? Vai cair ou vai manter? Eu acho assim, Carlos, que para os profissionais que trabalham com voleibol está sendo excelente, cara. Está tendo tanta troca de informação, está sendo muito bacana mesmo. A gente está tendo oportunidade de conversar com
com tanta gente legal e escutar tanta gente legal que a gente, se tivesse naquela realidade antiga, a gente não teria oportunidade de escutar, cara. Então, você pega, vou dar um exemplo que aconteceu esse final de semana, o curso da Federação Mineira de Vôlei, a gente escutar a realidade dos Estados Unidos com o César, da França, da Itália, poxa vida, assim, da Argentina com o Marcelo Mendes, e várias outras lives que acontecem, né? O Valber está aqui, tem na página dele do YouTube, do Instagram, muita gente legal falando, se deixar a gente fica o dia inteiro vendo live e fazendo curso, né? Eu participei de curso, alguns como ouvinte e outros como professor, mais do que eu fiz minha vida inteira, cara. Né? Tem um canal, acho que chama, esqueci o nome, no Facebook, agora deu uma diminuída, mas foi tanta, de um argentino, Manolo, cara, mas foi tanta gente bacana lá falando, mas tanta gente, assim, é muito legal você escutar. Eu participei de uma live com o pessoal do Norte e Nordeste, você escutar a realidade, ver o que o pessoal faz, assim, profissionalmente, eu acho que o treinador que soube aproveitar foi um ganho. Para os atletas que estão parados há muito tempo, lógico que tem uma perda, mas eles vão recuperar isso lá na frente. Muita gente saiu do Brasil, né? A gente talvez tenha uma Superliga esse ano com um nível técnico mais baixo, mas muito equilibrada. Não é porque o nível técnico vai ser baixo, não, vai ser um nível técnico bom, não vai ser excepcional. Mas, em compensação, se a gente tirar ali Taubaté, o Sada e o Minas, que com o William e com o Escobar chegando aí, Gustavão deu uma melhorada, vai ser ali, o nível vai ser bom, cara, vai ser gostoso de ver os jogos, né? No feminino tem 2, 3 times ali também que montaram um time, mas no meio da tabela vai ser muito bom. E a gente vai recuperar. Eu acho que tem que servir para a gente, principal, eu falo isso pela minha vida, a gente dava importância para tanta coisa, e se a gente parar hoje e falar, será que era tão importante assim? Será que aquilo me fazia falta? Será que aquilo que eu dava valor, hoje a gente vê que está vivendo sem aquilo e não faz falta nenhuma, ou a gente consegue se adaptar tão bem às outras coisas, né? A gente rever um pouquinho a nossa vida, a nossa maneira de ser, a maneira de tratar as outras pessoas, de ter pontos de vista diferentes, não significa que eu esteja errado, ou que a Dandara esteja errado, nós temos simplesmente pontos de vista diferentes, e eu não vou convencer ela, ela não vai me convencer, assim como eu não vou convencer o George a torcer para o Cruzeiro, e ele não vai me convencer a torcer para o América, nunca. Mas a gente vai conviver da mesma forma, com ideias diferentes, mas nos respeitando. Então, eu acho que nada vai ser igual era antes, não é só no vôlei não, Carlos, eu acho que em tudo. Mas para o treinador de voleibol, dos outros esportes eu não sei falar, porque o pessoal do handebol, com um crescimento grande, eles estarem participando com a live com tanta gente do vôlei assim, cara, deu um upgrade aí no conhecimento deles, mas acho que aconteceu muita coisa boa. Vamos lá. Próxima pergunta do Jefferson. Só um comentário, assim, desde o início da quarentena, né, aconteceu o mesmo efeito com o handball, né? Então, as lives acontecendo no pessoal da Argentina foi muito grande, né? E isso em língua espanhol, né? Na Europa, toda semana tem pelo menos 3 ou 4. Na Espanha, na França, na Alemanha. É muito... Também o mesmo aconteceu no handball. Vamos lá para a pergunta do Jefferson. Ele está perguntando como que era o seu planejamento lá na Arábia. Como que eles realizaram uma periodização tendo quase todos os atletas uma carreira dupla? Não tem. E jogando. Cara, não tem. A gente chegou lá, a gente tentou ir lá, a gente faz tudo, né? Preparador físico, técnico, assistente, estatístico, não tem como seguir um planejamento.
nós tentamos e não conseguimos. Eu falo nós porque eu fui para lá junto com o NUT. Você monta uma periodização da parte física, por exemplo, e aí o cara chega e fala que já malhou no exército. E aí o cara ele não quer fazer um trabalho de força porque ele já malha, ele não para de malhar a hora nenhuma, não tem aquele período de férias igual aqui no Brasil, então ele já está fazendo a potência. Ele vai quando ele quer. Então, não tem jeito. Por incrível que pareça, a gente consegue fazer uma periodização bacana numa escola brasileira que treina 3 vezes por semana. Você consegue seguir porque a frequência dos alunos é muito maior do que lá. Então, lá você programa um treino na véspera, na semana anterior ao final do campeonato e não vai ninguém treinar. Como é que você faz? Né? Aí depois você tem que aproveitar na semana que era de recuperação, vai todo mundo treinar e você tem que aproveitar e dar uma puxada porque está todo mundo indo treinar. Não consegui, cara. Sinceramente, lá quem for trabalhar lá não precisa fazer não, que não vai usar. Montar o treino na hora. Você vai com uma ideia na cabeça, eu vou dar um treino de bloqueio. Mas você olha lá, não tem ninguém. Vieram 2 líberos e 3 levantadores. Você inventa um treino na hora. Você monta um treino na hora. Para montar treino na hora é uma grande escola. Piscininho, vou fazer mais uma pergunta, pode ser? Pode, claro, você que manda, Rogério. Quem manda então, cara, qual é a sua expectativa? Você observa aí que vai ser os Jogos Olímpicos, que serão os Jogos Olímpicos. Falo porque, né, o ciclo olímpico ele foi interrompido. De que forma que você vê essa situação? De que forma que você vê que as equipes de voleibol vão chegar nas Olimpíadas? Rogério, eu acho que de maneira geral prejudicou, porque às vezes o atleta se preparou para chegar bem esse ano, né? Então, principalmente os atletas mais velhos, eles chegaram para estar bem esse ano e de repente prolongar mais um ano para eles vai ser sofrido e não sei se alguns vão dar conta, se alguns vão conseguir. Tem uma questão que eu acredito que possa acontecer de vários atletas não quererem ir aos Jogos, né? Principalmente se não tiver a vacina. Eu acho que muita gente vai deixar de ir com medo de pegar ou com medo de uma contaminação maior. Mas a gente torce para que essa vacina saia o quanto antes. Já tem uma vacina russa que parece que está bem evoluída aí. E ao mesmo tempo, vários atletas que tinham desistido de ir, ganharam um respiro aí, falaram, tem um ano para me preparar para chegar e para jogar. É um desafio, cara. Né? Um ano, muita coisa pode acontecer. Mas espero que aconteça, que dentro tenha todas as medidas de prevenção, mas que vai ser complicado, cara. Torcida, é difícil, mas é complicado. Tem muitas variáveis aí que a gente tem que levar em consideração. Cara. Mais alguma pergunta? Seninho, queria deixar então o microfone aberto para você fazer suas considerações finais. Para encerrar a nossa live hoje. Fique à vontade. Pessoal, obrigado demais. Feliz demais de ter batido esse papo com vocês. Eu já tinha falado, né, que essa aqui não é muito minha praia, não. Meu negócio é mais lá dentro da quadra. Mas espero ter passado
alguma mensagem positiva para vocês, né? Pode ter certeza que o que eu falei aqui foi de coração e que quem me conhece sabe que é o que realmente eu faço, né? De trabalhar com alegria, de avaliar, de planejar. O planejamento não precisa de ser uma coisa de outro mundo, tem que ser uma coisa que se adeque à sua realidade. Feliz demais de ver vários amigos aí na live, tinha gente que eu não via há muito tempo. Lenice, tá aí toda sorridente, né, puxando minha orelha aqui no WhatsApp, tudo bem, obrigado. A Fran, tinha muito tempo que eu não via. Dídio, Tiago estava conversando mais tempo com ele por telefone. Obrigado, o Renato, é igual um náufrago, mas tá. Esses são os que eu consegui ver aqui na. O cara tá bebendo, ó, que sem vergonha. Safado. Esses são os que estão aparecendo aqui na minha tela. O Rogério tá sempre aí, obrigado mesmo. Sempre que precisarem, estarei presente. E é isso aí, galera. Obrigado, abraço, boa noite, se cuidem, juízo. E Piscininho, é só uma pergunta. Tem algum contato com você, algum contato, mandar e-mail, coisa, trocar experiências? Tem sim. Anota meu e-mail aí. Ricardo.piscinin. Piscinin escreve. Eu vou colocar no chat aqui. Deixa eu ver se eu abro o chat. Em falar nisso, cara, o Marcos Toloni, lá do Rio Grande do Sul, o famoso Marcão, ele pediu o material da aula do Gustavo. Eu não sei se vocês disponibilizam em algum lugar, eu esqueci de perguntar. A gente encaminhou para todos que estavam cadastrados na live. Se ele não tá, eu te mando, você encaminha para ele. Beleza. Pode ser? Pode sim. Eu tô colocando meu e-mail aqui, ó. Eu mando o seu e-mail. Tá. Beleza? Beleza. Piscininho, te agradecer, né, por ter reservado esse tempo para a gente. Eu acho que foi muito produtiva a live. Esse tema é um tema abrangente, né, da base ao alto rendimento, pega o ciclo completo, quase o ciclo todo. Mas agradecer novamente pela presença de vocês. A gente está encerrando as lives do vôlei, né? Essa você encerrou, a última. Pede o Robinho, cara, pede o Robinho para falar sobre vôlei, ele vai falar bem. Tá melhor que o handball? Bicho, o Robinho, um grande cara, viu? Assim, eu falei brincando aquela hora, cara competentíssimo, cara, assim, fora de série. Acho que o voleibol ganhou muito com a vinda do Robinho. Mas ele tá falando isso agora porque ainda tem algumas coisas que ele depende de mim para os cursos. Por isso que ele tá dando essa lero-lero aí agora. Ó. Eu achei que ele já tinha saído, safado. Que isso, professor? Eu tô aqui sempre. Você é um fenômeno, professor. Você tá careca de saber que eu não perco uma live sua? Alguns pediram material e o planejamento que você falou, que você comentou no início da live. Eu tenho uns exemplos, eu mando para vocês. Eu te encaminho, Thiago, aí você manda para a galera. Aí eu encaminho pro pessoal, não preocupa não, já peguei os e-mails todos. Precisa de 10 mil reais. Tá bom, Gabriel. O que o Gabriel falou? Tá precisando de 10 mil reais. Ah, eu também. Todos nós, né? Eu vi, viu, Piscininho? O Fabinho, eu tô devendo um vídeo para ele tem 3 meses. Mas agradecer a presença de todos novamente. Lembrando que na semana que vem a gente tem a segunda-feira, dia 14, a palestra com o Gustavo Palhares, coordenador do Santo Agostinho, e com o Gustavo Lara, coordenador do Magno Cidade Nova, que vão falar sobre esporte escolar, esporte educacional, atletas bolsistas jogando competições escolares. E no dia 16 de setembro, na quarta-feira, a gente tem o Walter Costa falando sobre handball, ataques em defesas abertas. Ok? Aguardo todos lá, quem tiver. Em relação ao certificado, só lembrando, como a live do vôlei acabou, a gente vai começar agora a confeccionar os certificados e vai encaminhar para os e-mails cadastrados. Tá ok? A gente vai
enviar o número de horas que vocês participaram e a gente vai enviar para vocês, tá ok? Ô, Carol, um beijo, Carol. Agora que eu vi que você tá aí no chat. Carol tava quietinha. Ô, gente, deixa eu fazer uma propaganda aqui. No Instagram da Limes tem o desafio entre as escolas. Eu não perco um. Votem, sempre que vocês virem Santo Agostinho, vota no Santo Agostinho. Independente de ser Nova Lima, Belo Horizonte ou Gutierrez. Eu tenho uns 3 colégios, eu já falei para o Thiago, que eu não voto de jeito nenhum. Mas estou fazendo propaganda do Santo Agostinho. Tá bom. Perdeu hoje, você acredita? Hã? Perdeu hoje. Já falei pro Thiago, primeira derrota, cara, perdeu pro São Tomás de Aquino, não pode. Mandei até pro grupo de família, ainda perderam, brincadeira, né? Eu sou o primeiro a votar, cara. Tem dia que eu voto lá, dá 100%. Eu falo, fui eu primeiro. Mas agradecer a todos novamente e até a próxima semana. Um abraço para todos, uma ótima noite. Obrigado, viu, Piscininho? Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.